Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Panoramic FS e hoje eu quero mostrar quais foram as novidades da versão 4.0.1 do Firebird. Acabou de ser lançada, na verdade, na semana passada já foi lançada essa versão 4.0.1 e essa versão traz várias correções de pequenos problemas que, na verdade, pode até causar dor de cabeça para um ou outro caso, certo? Então, nesse vídeo eu quero resumir para você porque teve muita coisa que foi corrigida, mas eu quero trazer só os principais aqui, os assuntos mesmo que foram corrigidos, para que, caso você esteja tendo algum problema na versão 4.0, você consiga saber se esse tipo de problema, esse assunto do seu problema já foi corrigido nessa listagem. Beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver tudo isso que foi corrigido. Então vamos lá, os problemas que foram corrigidos, vamos começar aqui, já deixei listado tudo organizado por assunto, certo? É uma lista enorme, eu vou mostrar depois a lista completa para vocês, mas vários erros de replicação já foram corrigidos, funções de regressão, teve função que estava implementada e trazendo um resultado que não era esperado, já foi corrigido, recursos de cursores, então update, navegação, crash de serviço, então quando você utilizava cursores, pode ser que em algum momento, não são todas as situações, mas em alguns momentos pode dar algum problema de atualização, de navegação de cursor para frente ou para trás, né, bidirecional no caso, ou até mesmo a parada do serviço Firebird. E aí esses detalhes foram corrigidos já nessa versão 4.0.1. Tem aqui, restauração de backup vindo do Firebird 2.5. Em alguns casos acontecia de quando você tem uma string de um determinado tamanho, na hora que você vai migrar da versão 2.5 do Firebird para a versão 4.0, ele acabava dando erro de overflow de string, certo? Então isso foi corrigido também. Gerenciamento de uso de memória, certo? Tiveram coisas que foram corrigidas também nesse assunto. Permissionamento também. Isso envolve permissionamento de pastas, inclusive de comandos, certo? Vamos lá. Comando similar to. Então, o comando similar to interpreta expressão regular, certo? E aí, quando você colocava uma expressão regular com uma variável dentro ali, então podia ter problema de lentidão, inclusive foi melhorado a performance, certo? E correção de erros de interpretação também, certo? E isso daqui vale tanto para o similar to quanto para a substring que utiliza expressão regular com o comando similar, certo? Então vale para a mesma situação. Erro de criação de usuário quando se usa o data type compatibility lá dentro do firebird.conf. Esse parâmetro é um parâmetro novo e aí acontecia em alguns casos erros de criação de usuário. Execução de triggers de delete em views. Quando você tenta fazer uma deleção de vários registros de resultado de uma view, a trigger normalmente era disparada apenas uma vez e não uma para cada registro deletado. Então, em alguns casos, né? Então, isso foi corrigido também. Packages. Packages é um recurso novo que veio já na versão 3.0 e aí agora tem correções de quando você tem funções aninhadas, certo? Ou seja, uma função dentro da outra, beleza? Alguns pontos de deadlock que estavam acontecendo, dependendo do security database, se não foi inicializado, alguma coisa assim, certo? Window Functions, existe todo aquele escopo de visualização de Window Functions. Ah, eu quero ver o próximo registro, quero ver o registro anterior, quero ver o último, o primeiro e assim por diante. Então foi corrigido algumas coisas em relação às Window Functions. Commit retaining em tabelas temporárias, estava acontecendo algum problema de vez em quando, em algumas situações também, já foi corrigido. Mensagens de erro da Chacha, elas existiam, de fato, quando acontecia um erro, mas estavam sendo exibidas de forma incorreta, certo? Então, dava uma mensagem que não dava para entender qual era realmente o motivo do erro, certo? Conexão encriptada, às vezes acontecia algum tipo de erro também de autenticação quando a conexão era encriptada. Travamento de conexão com tráfego de muitos dados, ou seja, 256 GB a mais, certo? Não pensa que é pouca coisa, tá? É bastante coisa mesmo. Quando existia a necessidade de trafegar muitos dados mesmo, certo? Nesse caso aqui colocaram como medida 256 GB, aí a conexão travava simplesmente e aí não conseguia mais recuperar. Travamento de serviço quando trabalhando com base corrompida. Então, uma coisa é você ter uma base corrompida que você não consegue acesso. Outra coisa é o serviço parar por conta de tentar acessar uma base corrompida. Então, se você tem um serviço de Firebird que ele tem acesso a várias bases de dados, ou seja, você tem vários clientes em cima do mesmo serviço, rodando o mesmo serviço, então se uma corrompeu, podia acontecer o problema de travar o serviço inteiro, consequentemente a conexão de clientes diferentes, certo? Então isso foi corrigido também. Aí você vai vendo a importância de se manter sempre atualizado, beleza? Instalador do server x86 no Windows ou client, certo? Então aqui, nesse caso, a instalação do server x86 trazia DLLs incorretas, e aí foi corrigido já, e a instalação do client estava pedindo a criação da senha do sysdba, sendo que não existe senha de sysdba
para cliente, é sempre só no server, certo? Então, só o server mesmo que vai gerenciar o banco de dados. A instalação do cliente ela é uma instalação mais simples, né? Só vai alguns arquivos, algumas DLLs ali e pronto. Então, não tem motivo de pedir a senha do SysDBA. Beleza? Esse daqui é o resumo de todas as correções que foram feitas dentro do Firebird e como é que faz para poder saber detalhadamente tudo que foi feito. Você vê que só o resumo já é grande. Então vamos ver aqui, ó, no site do Firebird, a gente tem aqui já nesse dia que eu estou gravando o vídeo, né? Tem aqui a primeira notícia já sobre essa disponibilização da versão 4.0.1 do Firebird, certo? Então, aqui pode ser que não tenha mais essa notícia quando você estiver vendo, mas se você quiser acessar o Release Notes, aí você vem aqui, ó, 4.0.1, que é a versão última, mais recente que saiu do Firebird, e aqui a gente tem, ó, documentação, Release Notes. Então você pode clicar aqui para poder acessar pela internet ou baixar o PDF. Se a gente entrar aqui, ó, daí você tem toda a alteração do Firebird 4.0 em diante, certo? Só que a parte do Firebird 4.0.1 está sendo listada aqui, certo? A parte de correção de erros. E aqui embaixo a gente tem as melhorias, que também tiveram melhorias. Como são poucas melhorias, eu vou deixar para vocês verem. Ó, só isso daqui já acabou as melhorias, certo? Então, a maioria das coisas que foram feitas aqui na versão 4.0.1 foi correção de erros. Então, quando a gente clica aqui, a gente desce aqui nessa árvore e perceba, a gente tem correções do core, correções de server, correções de API, de Windows apenas, de Linux apenas, builds e instalações, certo? Que tudo que eu falei aqui está resumido em cima de todas essas partes aqui. E aí você pode listar, olha só, olha o tanto de coisa que tem corrigido aqui. Inclusive, perceba que tem um link aqui que se você clicar, olha só, vai abrir aqui uma nova janela, né? E ele tem todos os detalhes do problema que estava acontecendo, que estava sendo apresentado e as interações que tiveram em cima desses problemas, certo? De cada um deles, né? E aí você pode observar aqui, inclusive, quem foi que fez, olha só, tem aqui o nome de cada pessoa que trabalhou em cada um dos projetos, certo? Então tá aqui o nosso Adriano dos Santos brasileiro que está trabalhando lá também no Firebird já há bastante tempo, né? É o único desenvolvedor brasileiro do Firebird. Beleza? Então aqui, ó, você pode ficar à vontade para poder ver cada um dos detalhes, caso você queira. E aqui a gente já começa na versão 4.0, certo? Então, 4.0.1 tá tudo aqui, a gente já tem tudo bem discriminado. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui e compartilhar com quem você acha interessante sobre, principalmente convencer a atualizar para a versão 4.0.1, tá? É extremamente importante que você se mantenha atualizado para corrigir e evitar um monte de problemas, certo? Quanto mais problema a gente evita, mais tranquilo fica o nosso cliente. Tranquilo? Então, é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.